em nome do Diese, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, dizer que a gente tem feito um trabalho bastante exaustivo já, muitos técnicos do Diese têm se debruçado sobre essa proposta desde que ela foi apresentada no ano passado, e hoje eu trouxe aqui um material que foi feito a muitas mãos, né, para tentar elucidar também um pouco mais de detalhes o que de fato consta, né, nessa proposta aí que a Câmara dos Deputados pretende votar até o final de agosto, e por isso que a luta é urgente, e como o tempo é curto e o campo é minado, eu já vou passar direto para a apresentação. Se a Mísia puder disponibilizar, eu agradeço. O que nós, do Diese, temos analisado, conversado com muitas entidades sindicais, com as centrais e com a população, é que se essa reforma passar, de fato, o Estado que vai existir é um Estado muito diferente do que a gente conhece hoje, e é bem diferente daquele que foi consignado na Constituição de 88, né? Então, a primeira coisa é esclarecer, trazer um pouco, o deputado Paulo Pimenta comentou sobre isso, o deputado Edgar também, e deixar uma saudação aqui para todo mundo que está nos acompanhando virtualmente, né? Em relação ao que muito tem se dito, que é uma reforma do funcionalismo, né? Não é, embora sejam mesmo os servidores o maior alvo, né? Então, já para esclarecer um pouco, eu trouxe, vocês estão vendo aí em tela, quem são, né, os servidores, o quantitativo disso. Então, nós temos no Brasil hoje 10,3 milhões de servidores, tá? E onde eles estão, onde eles trabalham? 55% está alocado no setor público municipal e 28% está alocado no setor público estadual. Então, aí a importância de casas como essa, a Assembleia Legislativa está promovendo esse debate, as câmaras de vereadores também façam isso, porque são os trabalhadores e o serviço que é entregue pelo Estado e pelos municípios que estão diretamente atingidos. Os servidores desse conjunto representam 83% do montante, ou seja, dos 10,3 milhões, 8,5 estão nas esferas estaduais e municipais. Obrigado, Vitalina. Pode passar, Mísia. Além disso, é importante nós termos em mente o seguinte: o governo tem dito em muitas oportunidades que é uma reforma que vai modernizar, que vai retirar privilégios, e, na verdade, vamos ver onde estão esses trabalhadores que terão, né, todo o seu regramento funcional alterado. Nesse primeiro gráfico que vocês veem aí, é possível notar que 39,8% dos vínculos em todas as esferas são profissionais da educação e da saúde. Então, é isso que o governo está pretendendo alterar com a PEC, é atingir diretamente trabalhadores vinculados na saúde, na educação e também na segurança, né? Se nós pegarmos só as esferas municipal e estadual, esse percentual seria ainda maior. Depois, ao lado, vocês vão ver uma distribuição por faixa de salários que esses trabalhadores ganham. Então, 53,7% de todos esses servidores, considerando todas as esferas, 53% ganham até 4 salários mínimos. Então, não vou deixar de lembrar aqui, o Diese faz o cálculo do salário mínimo necessário. O salário mínimo necessário é calculado com base no que está na Constituição Federal, e a Constituição prevê o mínimo que seja pago, que em termos para a pessoa ter o mínimo de saúde, alimentação, transporte, educação, e hoje ele é estimado em R$ 5.431. Então, a gente está falando que mais da metade dos servidores que o governo está propondo uma reforma como essa ganha menos que o salário mínimo necessário calculado pelo Diese. Pode passar, Mísia. E aí vem o governo. Esse slide não está tão claro, mas, na verdade, aí é só para mostrar, a cor ficou um pouco prejudicada, mas é para mostrar o seguinte: a PEC 32 que a gente está falando aqui hoje é só a primeira parte desse projeto silencioso que o governo apresenta, né?
Então, a PEC 32 é a fase 1, onde muda, né, essas formas de contratação e outros aspectos, como a transferência do serviço para a iniciativa privada. Depois terá a fase 2, que é quando o governo vai tratar de dizer o que vai fazer em termos de gestão de desempenho, de diretrizes de carreiras, e aí, no final, ainda tem um outro marco regulatório que o governo pretende apresentar. O fato é que a gente não sabe o que vem, né, pela frente, além do que a PEC 32 remete a muita coisa em outras leis, e por isso que a gente acredita que é um pouco cheque em branco também nesse aspecto. Pode passar, Mísia. Aí, vocês estão vendo um resumo, né? Então, assim, a PEC 32, ao contrário do que o governo diz que só afeta os novos servidores, não, afeta todos os servidores. Então, afeta os aposentados, afeta os atuais servidores, afeta os servidores que ingressarão no serviço público e afeta toda a sociedade. Por quê? Primeiro, facilita o desligamento do servidor. Hoje, para desligar um servidor, tem que ter uma sentença transitada e julgado, ou tem que ter uma previsão na avaliação de desempenho através de lei complementar já autorizada. Com a PEC não vai ter esse trânsito, né? Esse percurso vai ser diferente, vai ser uma decisão em segunda instância, no primeiro tribunal colegiado, e uma lei ordinária que vai dizer o que vai ser. Então, vai dizer o que quiser dizer, e ninguém sabe, né, em que termos isso virá. Segundo, cria 5 vínculos distintos de contratação, que eu vou falar. Incentiva instrumentos de cooperação, que é a entrada massiva da iniciativa privada no setor público. Extingue o regime jurídico único. Amplia o poder do poder executivo, né? E possibilita a retirada de direitos e benefícios. E aí, claro que a gente não pode deixar, né, de lembrar aqui que quem não entra na PEC, né? Que são os magistrados, os procuradores, os parlamentares, né? Então, todos esses foram poupados dessas medidas. Pode passar. Pode passar. E os militares também foram poupados, né? Não estão aqui. Então, aí, gente, vocês estão vendo um quadrinho que tenta sintetizar um pouco o que muda e o que são esses novos vínculos, essa nova forma, esse novo Estado, como ele vai se organizar para entregar serviço caso essa proposta passe. Então, aí a gente vai ter, se a PEC passa, 5 vínculos. Vínculo de experiência, um vínculo de cargo típico de Estado, vínculo por prazo indeterminado, vínculo por prazo determinado e os cargos de liderança ou assessoramento, tá? Então, aqui é para mostrar como será a forma de ingresso em cada um desses cargos, se tem ou não estabilidade e o regime de previdência a que esses cargos estarão vinculados, tá? Então, primeiro, vínculo de experiência. Nós não sabemos nada sobre isso. A PEC diz que terá os critérios de avaliação nesse período de experiência, nós não sabemos, isso será regulado depois, mais um cheque em branco aí que está se dando. Segundo, que, claro, não vai ter nenhuma estabilidade, né? A probabilidade que isso aconteça é como seja hoje na iniciativa privada, como que é feito o vínculo de experiência. Os empresários, muitas vezes, contratam os trabalhadores, deixa só no período de experiência para não ter que pagar a indenização ou a multa do FGTS depois, então vai ser mais um artifício aqui para reduzir salário e aumentar a rotatividade, né? E também ele poderá, os trabalhadores em vínculo de experiência estarem vinculados ao RPPS, o regime próprio, ou ao RGPS. Os cargos típicos de Estado, o que o governo está dizendo? Eles vão ingressar por concurso, ainda será, né, um dos únicos grupos que ingressa por concurso, mas ele vai passar por um contrato de experiência. E ali é uma oportunidade que o governo tem, então, de fazer a seleção a seu bel prazer, né? Nesse contrato de experiência, ele deve ficar por 2 anos. E aqui a gente está falando de auditores, né, gente? A gente está falando ainda de um núcleo de servidores que consegue manter, minimamente, afastar a corrupção, manter lícitos os processos, né? Isso muda. E depois disso, ele ainda vai ter que cumprir o estágio probatório de 3 anos. Então, ele vai estudar durante anos para passar nesse concurso, num cargo típico de Estado, que a gente não sabe quem vão ser as carreiras que vão ser incluídas, porque o governo também não disse, né? Para, depois de 5 anos, ele ter alguma garantia de emprego, certo? E eles estarão vinculados ao RPPS. Depois terão aqueles trabalhadores vinculados ao prazo indeterminado, né? Que a gente acredita que seriam os vínculos do setor da educação e da saúde, né? Eles provavelmente ficariam nisso aqui pelo que o governo coloca.
E esses aí, eles vão passar por uma classificação, também tem contrato de experiência, não terão nenhuma estabilidade e vão estar vinculados ao regime próprio ou ao regime geral de previdência. O regime próprio nos 2 primeiros anos, depois o governo pode pegar todo esse pessoal aí e passar para o regime geral, porque a PEC tem um parágrafo que permite isso. Depois terão os contratos por prazo determinado, que serão feitos através de seleção simplificada. Não tem concurso. Como é essa seleção simplificada, ninguém sabe. Poderá ser como o governo decidir, né? E não terão nenhuma estabilidade, estarão vinculados ao RGPS. E, por último, o cargo, então, de liderança ou assessoramento, que são aqueles que também não têm estabilidade, eles estão vinculados ao regime geral de previdência. E aqui vale lembrar uma coisa, hoje, pegando o exemplo do caso da União, esses cargos de liderança, eles existem, né? Mas as funções de liderança são ocupadas em boa parte por funcionários de carreira, né? Ou seja, aqueles que garantem a continuidade, primam pelo serviço público, não que os outros não façam, mas é que eles têm uma continuidade garantida pela estabilidade. Então, hoje eles são 70 mil, tá? E os CCs na União são 20 mil. O que isso significa? Que a PEC passando dessa forma, nós poderemos ter 90 mil trabalhadores com interesses partidários, interesses de grupos de interesse, né? Eu acredito que a sociedade brasileira não é isso que deseja. Pode passar, Mísia. Pode passar. Ah, tá, desculpa. Não vi que tu estava aqui. Então, aqui o próximo ponto, só para mostrar aqui para o conjunto, o pessoal aí que está assistindo, é em relação a esses instrumentos de cooperação. O pessoal incluiu, né, o governo incluiu na PEC essa previsão. Esses instrumentos de cooperação será uma maneira de ampliar, né, a entrega do serviço público para a iniciativa privada operar. E, nesse caso, a gente não conhece detalhes também, porque isso será dito por lei federal posterior, mas há um aspecto interessante que eles já se preocuparam em incluir na proposta, que esse tipo de instrumento permite, inclusive, o compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos humanos com ou sem contrapartida financeira. Então, se hoje a gente já ainda tem um patrimônio, tem um conjunto aí de trabalhadores, a gente nem sabe, a partir desses instrumentos, o quanto eles serão flexibilizados e entregues também para iniciativa privada, né? Pode passar. Além disso, dentro da proposta, ao contrário do que o governo diz que não atinge os atuais servidores, né? Tem uma série de vedação de direitos e garantias que existem, certo? Então, assim, primeiro, que esse ponto específico da PEC, ele infringe a própria cláusula pétrea da Constituição, que preserva a autonomia federativa, né? Porque o que a PEC passa a dizer? Que não vai mais poder, né, está vedado pagamento de adicional por tempo de serviço, efeitos retroativos de reajuste, redução de jornada sem redução de remuneração e evolução na carreira exclusivamente por tempo de serviço público. Então, quando ela diz isso, ela já retira, né, a autonomia dos entes que fazem, né, a sua política de pessoal nos estados e nos municípios. Então, vai acabar a questão do aduênio, dos triênios. O que vai acontecer? Aqueles entes, né, que ainda têm isso, que ainda recebem, porque a gente sabe que muitos estão fazendo as reformas administrativas e já estão atacando esses direitos, mas aqueles que têm, se a PEC passar, automaticamente essas leis perderá a vigência, né? Então, assim, agora é só a gente imaginar o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, que os servidores, a professora Helenira aqui está como a prova mais viva disso, 7 anos sem reajuste, né? E não poder ter efeitos retroativos a hora que tu consegue, né, estabelecer uma negociação. Então, isso é muito ruim. Pode passar. Além disso, nós temos uma mudança com a PEC que diz respeito às normas gerais editadas pela União. Então, a PEC veda, né, na verdade altera, né, vai determinar através de lei complementar. Pode passar o slide. Isso, obrigada. Vai alterar através de lei complementar as normas que dizem respeito à gestão de pessoa, política remuneratória, ocupação de cargos, organização da força de trabalho em todo o serviço público, progressão e promoção, né, e tantos outros itens. Tudo que está aqui, na verdade, gente, poderia ser feito hoje. Se é para melhorar, se é para trazer mais eficiência, boa parte do que está aqui poderia estar sendo feito. Um exemplo
muito claro aqui do nosso estado, inclusive, e que o governo gosta muito de usar a questão da meritocracia, né, de ter uma outra política remuneratória. Aqui no estado do Rio Grande do Sul é pago pelo governo, né, aos servidores da Fazenda uma verba a título de produtividade, que tem metas, que tem avaliação, ele vai lá e paga. Então, assim, por que o governo quer fazer e incluir isso na PEC? Né? Os interesses advindo disso a gente sabe. Então, e mais uma vez, eles estão dizendo que a lei federal é que vai dispor sobre isso. Então, a União quer dizer o que os estados e municípios devem fazer. E aqui a gente se pergunta, né, daquela velha história que o atual governo se elegeu dizendo que era mais Brasil e menos Brasília, né? Só que a PEC 32 é exatamente o inverso disso, é superpoderes para o presidente que quer governar por decreto, leis federais que são eles que vão dizer como que os entes vão se organizar, independente da sua situação financeira ou não. E aí, pode passar, Mísia, a questão da Previdência, tá? Pode passar, Mísia. A questão da Previdência, que aqui, gente, é o que eu quero alertar, que aqui vai ser o caos, tá? E todos os deputados, os vereadores, todo mundo vai se envolver com esse problema, que isso vai ser realmente uma questão bastante difícil de solucionar. Por quê? Como eu comentei com vocês, tem a previsão lá do vínculo de experiência, que ele nos 2 primeiros anos poderá estar no RPPS e depois vai passar para o regime geral. Bom, como que vai administrar isso? Previdência, gente, é segurança, é previsibilidade, é ao longo do tempo. Recém foi feita uma reforma da Previdência com a Emenda Constitucional 103. Aí, aqui no estado do Rio Grande do Sul, recém foi feita a reforma do RPPS. Aí tem segregação de massas. E aí o governo vem com a PEC 32 e ainda diz o seguinte, né? Cria um monte de vínculos que vai acontecer o quê? Como tu tem no plano financeiro, né, um contingente significativo ainda de pessoas no regime de repartição, tu tem que dar um jeito de garantir a renda dos inativos. E nesse caso só vai aumentar, portanto, o déficit da Previdência. O resultado disso vai ser o quê? Vai aumentar a contribuição previdenciária dos ativos, então atinge os ativos, vai aumentar a contribuição previdenciária dos inativos, provavelmente será instituídas alíquotas extraordinárias para esses casos, ou será reduzida a base de contribuição isenta, né? Que aqui no Rio Grande do Sul agora é até um salário mínimo, porque já foi extremamente perversa a nossa reforma, mas em outros estados que não pagam até o regime geral da Previdência como era antes, então vão reduzir essa base. Então isso vai atingir todos os servidores que estão hoje no serviço público. E além disso, eu quero chamar a atenção aqui no caso do Rio Grande do Sul, o que vai acontecer? Aspectos demográficos estão diretamente vinculados com isso. Então serão os deputados, serão todo o gestor público aqui do Rio Grande do Sul que vão inaugurar esse processo, porque nós somos a população mais envelhecida do Brasil, né? Então, assim, vai ser nós aqui que vamos ter que administrar esse problema se essa PEC passar, tá? Pode passar, Mísia. E aí, por fim, gente, eu queria chamar a atenção, assim, nós estamos falando de emprego, né, de renda, de servidores, de entrega, política pública. Amparo para a população existe por política pública, e quem entrega a política pública é servidor. Então, o Estado, ele é um importante empregador, né? Num país como o Brasil, que a gente tem uma taxa de informalidade que beira os 40% e estamos com 14,8 milhões de desempregados, isso é central. É disso que a gente está falando, de piorar essa situação, tá? Então, aí nós temos, pode passar, Mísia, um dado, só para mostrar a importância do peso, o peso da administração pública nas economias estaduais. Então, em 81,5% dos estados, a administração pública representa de 10% a 40% da economia local, tá? E aí pode passar, Mísia, o outro dado é dos municípios, para mostrar o que isso representa nos territórios. Então, nos 25% menores PIB per capita municipais, 99,6% tem a administração pública como a principal atividade econômica. Nós estamos falando de 1.388 municípios, num total de 1.393. E nos 10 menores PIB per capita municipal, 100% tem a administração pública como a principal atividade econômica, que são pelo menos 557 municípios.
Então, vai piorar para os mais pobres. É isso que eu quero mostrar aqui, tá? Então, assim, fechando, o último dado, Mísia, pode passar, em relação ao que nós temos acumulado no Diese sobre por que essa proposta não deve ser não deve ser aprovada, né? Primeiro, chamar a atenção que ela é feita com base em premissas distorcidas, tá? O governo não apresentou estimativa de impacto na justificativa do projeto, não tem transparência. E a gente, quando foi a reforma da Previdência, nós fizemos as contas e vimos que há enormes gargalos e discrepâncias. Então, o governo, nem para apresentar os cálculos, dessa vez ele fez. Segundo, o fim da estabilidade, gente. O que isso significa? Primeiro, toda a sociedade brasileira tem que pensar o seguinte: nem todas as ocupações no serviço público pagam melhor do que em iniciativa privada. É só a gente olhar os médicos, os professores, os engenheiros, né? Então, o que atrai muitas vezes bons profissionais é justamente a estabilidade que o governo quer terminar, certo? Importantíssimo observar o seguinte: todos esses vínculos que estão sendo determinados pela PEC, eles não são seletistas. Não são seletistas. O governo não diz, a gente não sabe se eles terão FGTS, terão seguro-desemprego, terão verbas indenizatórias, ou se eles serão a segunda, a terceira, a quarta, a quinta categoria de emprego que o governo está incluindo, né, dentro dessas prerrogativas aí de carteira verde e amarela e tudo mais, tá? Então, assim, além de não ter nenhuma proteção, lembrar que a estabilidade é o que garante, né, a continuidade dos serviços públicos, e a rotatividade que o governo está transferindo da iniciativa privada para dentro do serviço público, que hoje não é um problema, e ele vai criar esse problema, a rotatividade não traz melhoria do serviço. Basta qualquer um de nós aqui questionar uma grande empresa que tem uma política de gestão de pessoal, que tem o compromisso de entregar um melhor serviço, que quer turnover baixo. Então, todo mundo que objetiva entregar um serviço melhor não quer a rotatividade de pessoas, tá? E esse é um problema que o governo cria. Além disso, com as contratações temporárias, tem a questão que vai afetar as economias locais, os mais pobres vão sofrer, vai diminuir renda nesses territórios. E também a questão de, eu deixei ali a última fotinha, um cheque em branco, né? Que é tudo que a gente não sabe, que eu dei aqui uma pequena demonstração para vocês do quanto vai ser complicado lidar com essas mudanças. Pode passar, Mísia. Deixar um agradecimento, né, pela paciência e dizer que o Diese tem muito material disponível sobre esse assunto, notas técnicas. Nós temos uma equipe muito qualificada que está debruçada sobre isso, e convidá-los, então, a seguir o Diese aí nas redes e ficar à disposição de todos aqui. Agradecer ao deputado Paulo Paim. Obrigado. Obrigado, Denise.